Eu passei a vida inteira sendo a filha esquecida. Enquanto minha irmã era o orgulho da casa, eu era a sombra, aquela que ninguém lembrava nem no próprio aniversário. Mas tudo mudou quando eu decidi me dar o presente que eles nunca me deram, uma casa na praia comprada com o dinheiro do meu esforço. Eu só não imaginava que uma simples foto publicada nas redes sociais faria minha família inteira surtar. De repente, quem me ignorou por anos apareceu exigindo explicações, favores e até tentando tomar o que era meu. Foi aí que eu percebi, às vezes, o maior ato de amor próprio é dizer não para quem só te procura quando precisa. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Gabriela, tenho 28 anos, e desde que me entendo por gente, aprendi que dentro da minha família existiam dois mundos completamente diferentes, o da minha irmã Larissa, iluminado, cheio de aplausos e presentes, e o meu, silencioso, esquecido, como se eu fosse apenas um detalhe no fundo de uma foto. Cresci em uma casa onde o amor tinha endereço certo, e ele nunca foi o meu. A primeira vez que percebi isso de verdade foi no meu aniversário de 9 anos. Eu acordei empolgada, imaginando um bolo simples, talvez uns parabéns no café da manhã. Quando desci as escadas, encontrei meus pais se arrumando às pressas. Perguntei para onde iam, e minha mãe respondeu, sem levantar o olhar: "Estamos levando Larissa para um ensaio da peça da escola, filha. Depois comemoramos, tá?" Mas o depois nunca chegou. Passei o dia inteiro sozinha, assistindo TV e fingindo que não me importava. Naquela noite, enquanto ouvia meus pais elogiarem o talento da minha irmã no jantar, percebi que esquecer meu aniversário seria algo que se repetiria muitas vezes. Com o passar dos anos, a diferença de tratamento só cresceu. Quando Larissa passou no vestibular, teve festa, decoração, convidados e até banner com a foto dela. Quando eu me formei, recebi um "parabéns, filha" por mensagem de celular. Meus pais sempre diziam que eu devia ser mais parecida com sua irmã. Que Larissa tinha brilho, presença, carisma. Eu tinha notas boas, responsabilidade, mas parecia que nada disso valia. Mesmo assim, segui o meu caminho. Entrei em uma agência de publicidade em São Paulo e comecei de baixo, como estagiária. Enquanto Larissa vivia de aparências, postando fotos em festas caras e fingindo uma vida perfeita, eu passava noites em claro finalizando projetos, aprendendo com cada erro. Com o tempo, fui crescendo dentro da empresa. Aos 28 anos, sou gerente de marketing em uma multinacional, com uma equipe sob meu comando e um salário que me permite viver com dignidade, algo que conquistei sozinha, sem ajuda e sem aplausos. Mas, por mais que eu tentasse me convencer de que não ligava, todo ano, quando meu aniversário chegava, o velho vazio voltava. Eu fingia não me importar, mas bastava abrir o Instagram e ver meus pais e Larissa comemorando o aniversário dela com um bolo, presentes e legendas longas sobre o orgulho e amor de família, enquanto no meu dia não havia nenhum telefonema. Era como se eu não existisse. Até que, no último mês de fevereiro, tudo começou a mudar. Depois de coordenar uma campanha de sucesso que fez o lucro da empresa disparar, recebi uma bonificação inesperada. Era um valor alto, o suficiente para eu fazer algo grande. Eu poderia ter investido, guardado, ou gasto em coisas pequenas, mas não. Dessa vez, queria fazer algo por mim. Algo que marcasse o início de uma nova fase. Numa noite qualquer, sem planejar muito, comecei a olhar anúncios de imóveis. Foi quando encontrei uma casa na praia de Juqueí, no litoral norte de São Paulo. Fachada branca, janelas amplas, varanda com vista para o mar e um jardim cheio de coqueiros. Só de olhar as fotos, senti um calor diferente no peito. Aquilo era o símbolo da liberdade que eu sempre quis. Entrei em contato com o corretor, fiz uma visita e, 3 semanas depois, assinei os papéis. Quando peguei as chaves e senti o cheiro do mar pela primeira vez na varanda, entendi que aquele momento era meu. Passei dias pintando paredes, escolhendo móveis e decorando cada canto com carinho. Fiz tudo sozinha, em silêncio, mas com um orgulho que não cabia dentro de mim. E no dia do meu aniversário de 28 anos, pela primeira vez, eu quis comemorar. Tirei uma foto na varanda da nova casa, com o mar ao fundo, e escrevi na legenda:
a melhor celebração é se dar o valor que ninguém mais deu. Minutos depois, o celular começou a vibrar. Mensagens da minha mãe, do meu pai e da Larissa, todas com o mesmo tom: espanto, curiosidade e um toque de inveja. Naquele instante, eu percebi, minha vida acabava de mudar. E o que viria depois, eu jamais poderia imaginar. As mensagens começaram a chegar uma atrás da outra. Primeiro, do meu pai. Depois, que casa é essa, da minha mãe. E, por fim, o clássico da minha irmã: nossa, finalmente uma foto sua que não parece triste. Li tudo e deixei o celular de lado. Não respondi. Eu sabia exatamente o que aquelas mensagens significavam, não era curiosidade, era incômodo. Pela primeira vez, algo na minha vida chamava mais atenção do que Larissa. No dia seguinte, enquanto eu trabalhava, o telefone tocou. Era minha mãe. Gabriela, precisamos conversar. A voz dela soava forçada, como quem tenta parecer calma, mas está prestes a explodir. Sobre o quê? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Sobre essa casa. Você comprou uma casa, é isso? Comprei. Sozinha? O espanto foi quase teatral. Sozinha? Com o dinheiro do meu trabalho. Silêncio. Eu podia imaginar o rosto dela do outro lado, tentando entender como a filha sem brilho tinha conseguido algo que nem ela esperava. Seu pai quer te ver. Venha jantar conosco hoje. Pensei em recusar, mas algo dentro de mim queria olhar nos olhos deles e, pela primeira vez, não me encolher. Cheguei às 8 em ponto. A mesa estava posta, mas o clima, pesado. Larissa estava lá, com o celular na mão e um sorriso falso. Então é verdade, ela disse. Você comprou uma casa? É, comprei. E com que dinheiro, Gabi? Perguntou, cruzando os braços. Você trabalha em publicidade, não é como se fosse milionária. Sorri de leve. Não sou milionária, mas ganho o suficiente para me dar o que mereço. Ela riu, debochada. Que engraçado. Eu, com pós-graduação e tudo, ainda moro de aluguel. E você, que sempre foi mediana, compra uma casa na praia. Milagre, né? Minha mãe tentou disfarçar o desconforto. Larissa, por favor, disse, mas logo completou: só queremos entender, filha. Você sempre foi tão reservada, comprar uma casa é uma decisão grande. E desde quando preciso pedir permissão para viver minha vida? Respondi. Meu pai largou o talher com força. Não é sobre permissão, é sobre respeito. Disse, com a voz alterada. Você devia ter contado. Família toma decisões juntas. Família? Soltei uma risada curta. Vocês esqueceram meu aniversário por mais de 10 anos e agora falam em decisões de família? A mesa ficou em silêncio. Larissa revirou os olhos, ofendida. Ai, pronto. Lá vem o discurso de coitadinha. Sempre a mesma história. Não é discurso, Larissa. É memória. E, diferente de vocês, eu não apago as minhas. Minha mãe respirou fundo, tentando manter o controle. Nós erramos, Gabi. Mas também não dá para viver remoendo o passado. O problema é que, para vocês, o passado nunca passou, respondi. A cada aniversário esquecido, vocês deixaram claro quem realmente importava. E, sinceramente, eu cansei de esperar que isso mudasse. Meu pai olhou para Larissa, depois para mim. Você não entende o que é ser pai. Nós fizemos o que podíamos. Não. Vocês fizeram o que quiseram. E agora que eu finalmente consegui algo sem depender de vocês, isso parece ofender. A conversa acabou ali. Eu levantei, agradeci pela janta que mal toquei e fui embora. No carro, enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, senti algo que nunca tinha sentido antes, paz misturada com força. Pela primeira vez, eu não estava tentando provar nada. Só estava vivendo. Mas o silêncio não durou muito.
2 dias depois, meu pai mandou uma mensagem no grupo da família: sábado, às 19 horas. Reunião em casa. Todos devem comparecer. Reunião. Era típico dele transformar qualquer problema pessoal em algo formal, como se fosse o diretor de uma empresa. Pensei em ignorar, mas algo me dizia que essa seria uma daquelas conversas que mudariam tudo. Cheguei no horário. Larissa estava sentada no sofá, impecável, com o mesmo ar de quem sempre acreditou ser a protagonista da família. Meus pais estavam à frente, sérios. Meu pai começou: Gabriela, sua mãe e eu conversamos. Essa casa na praia é um bem importante, e achamos que poderia servir a família toda. Eu franzi o senho. Como assim, servir a família? Larissa e o Felipe estão procurando um lugar para ficar, continuou ele. O contrato de aluguel deles vence em 2 meses, e a casa que você comprou tem espaço de sobra. Espera. Você tá sugerindo que eles morem na minha casa? Perguntei, incrédula. Minha mãe concordou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Só até se estabilizarem. É temporário, querida. Foi ali, naquela sala, que percebi que eles não estavam surpresos com o que eu conquistei, que estavam incomodados por não terem controle sobre isso. Eu respirei fundo e, com calma, disse apenas: a casa é minha. E ninguém vai morar lá além de mim. As expressões deles mudaram. Larissa ficou vermelha de raiva, meu pai bateu na mesa, e minha mãe soltou um: você está sendo egoísta. Mas eu já tinha decidido, nunca mais deixaria que o amor deles tivesse preço. E mal sabiam eles que aquela conversa era só o começo do que estava por vir. Saí daquela reunião de família com o coração acelerado. No carro, a raiva se misturava com uma sensação estranha de alívio. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse dito tudo o que sempre quis. Mas ao mesmo tempo, eu sabia, não seria o fim. Minha família nunca aceitava perder o controle. Na manhã seguinte, acordei com mais de 30 mensagens não lidas. Minha mãe, meu pai, Larissa, todos tentando me convencer de que eu estava sendo ingrata. Você não pode se afastar da família por orgulho. Larissa precisa de ajuda agora, é sua obrigação. Estamos decepcionados com você. Li cada uma com calma, e apaguei todas sem responder. A verdade era simples: durante anos, eu implorei por um gesto de carinho e nunca recebi nada. Agora que finalmente conquistei algo por mim, eles apareciam se dizendo decepcionados. No trabalho, mesmo tentando me concentrar, a cabeça não parava. Eu me perguntava quando foi que o amor deles se transformou em posse. Sempre que eu tentava crescer, parecia uma afronta. Sempre que eu me calava, eles fingiam que eu não existia. Eu estava cansada desse jogo. 2 dias depois, a ligação veio. Gabriela, é o seu pai. A voz dele estava tensa. Estamos indo para sua casa da praia. O quê? É só por alguns dias. Sua mãe quer ver o imóvel, Larissa precisa de um tempo fora da cidade. Fiquei sem palavras. Eles estavam simplesmente indo, sem pedir permissão. Pai, a casa é minha. Eu não autorizei ninguém a ir, nós somos sua família. Ele gritou. Não fale assim comigo. Você está se tornando uma pessoa fria, egoísta. Desliguei antes que dissesse algo que me arrependesse. Passei o resto do dia com o coração pesado, tentando imaginar até onde iriam. Naquela noite, uma amiga me ligou dizendo que tinha visto uma foto da minha irmã na frente da casa, publicada nos stories dela, com a legenda: fim de semana merecido com a família. Meu estômago revirou. Peguei o carro e dirigi até o litoral. Cheguei já de madrugada, e quando estacionei, as luzes estavam acesas. Entrei sem fazer barulho. Meus pais estavam dormindo no quarto principal. Larissa e o marido, deitados na suíte de hóspedes. Garrafas de vinho sobre a mesa, toalhas jogadas na varanda. Senti o sangue ferver. Era o meu lar, o espaço que eu havia sonhado, conquistado, decorado, sendo usado como se não me pertencesse. Na manhã seguinte, esperei que todos estivessem acordados e, com calma, falei:
vocês têm 5 horas para sair daqui. Meu pai riu, achando que era piada. Gabriela, não dramatiza. É só um fim de semana. Eu não tô dramatizando, pai. Tô dizendo que vocês invadiram minha casa. Minha mãe levantou a voz. Invadiram? É assim que você fala com a própria mãe? É assim que eu falo quando vocês ultrapassam limites. Larissa, com o mesmo ar de superioridade de sempre, respondeu: você sempre foi exagerada. Essa casa devia servir para unir a família, não separar. Unir? Ri sem humor, vocês nunca quiseram me unir a nada. Só querem o que é conveniente. Meu pai se levantou, visivelmente irritado. Tudo bem. Se é assim que você quer, estamos indo embora. Mas lembre-se de quem te criou. Eu lembro. Lembro de cada aniversário que vocês esqueceram. Lembro de cada vez que eu pedi atenção e vocês olharam para Larissa. Lembro de quando eu existia só para servir de comparação. Eles saíram horas depois, deixando a casa de pernas pro ar. Fechei a porta e desabei. Chorei por tudo, pela invasão, pela audácia, pela solidão. Mas, no meio das lágrimas, havia também um sentimento novo, libertação. Naquela semana, decidi chamar alguém que sempre foi meu verdadeiro porto seguro, minha avó, Dona Cecília. Liguei para ela e contei o que aconteceu. Ah, minha filha, ela suspirou. Eles nunca aprenderam a te enxergar. Mas eu quero ver essa casa que você conquistou. Então vem no fim de semana, vó. Quero te mostrar tudo. No sábado de manhã, fui buscá-la em São José dos Campos. Ela já estava me esperando na calçada, com um chapéu de palha e um sorriso que iluminava o rosto. Durante o caminho, ela segurou minha mão e disse: você finalmente fez o que eu sempre quis que fizesse, escolheu você. Quando chegamos à praia, os olhos dela se encheram d'água. Caminhou devagar pela varanda, olhou o mar e disse: esse lugar é um pedaço da sua alma, Gabriela. E pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho. Ficamos ali o fim de semana todo. Cozinhamos juntas, rimos, e ela me contou histórias da juventude, de como abriu mão dos próprios sonhos para sustentar os filhos. Promete que não vai repetir meus erros, ela disse, ao entardecer. Promete que não vai se curvar para quem nunca te valorizou. Eu prometi. Quando voltei para São Paulo, o celular já estava cheio de novas mensagens. Meus pais haviam descoberto que levei a avó para a praia. Você está colocando ela contra a família, dizia minha mãe. Isso não vai ficar assim, completava meu pai. Mas dessa vez, eu não me abalei. O que eles chamavam de desrespeito, eu chamava de liberdade. E, no fundo, eu sabia, aquele era só o início da verdadeira ruptura. Na segunda-feira seguinte, voltei ao trabalho tentando deixar tudo para trás. Eu me afundei em reuniões, prazos e campanhas, como se o excesso de tarefas pudesse calar o barulho na minha cabeça. Mas, no fundo, eu sabia que o conflito com meus pais e Larissa estava apenas começando. No meio da tarde, uma colega de equipe, a Júlia, entrou na minha sala segurando o celular. Gabi, você viu isso? Perguntou, com expressão desconfortável. Peguei o aparelho e vi o post da minha mãe no Facebook. Uma foto antiga de família, com a legenda: filhos são bênçãos, mas alguns se esquecem de onde vieram. Nenhum sucesso no mundo compensa o desprezo pelos pais. Havia dezenas de comentários. Pessoas elogiando, mandando força, dizendo que ela era uma mãe maravilhosa. Entre eles, o comentário de Larissa: triste ver alguém se perder pelo dinheiro. O estômago embrulhou. Eu sabia que não devia, mas li cada resposta, cada julgamento. Filha ingrata, deve estar envergonhada da família, o sucesso sobe a cabeça. Era um massacre virtual, e vindo das pessoas que deveriam me amar. Fechei o celular e permaneci em silêncio. Por alguns minutos, fiquei apenas olhando a tela do computador, sentindo a raiva e a tristeza se misturarem. Depois, respirei fundo e disse em voz alta, para mim mesma: chega.
Naquela noite, ao chegar em casa, abri o laptop e escrevi uma mensagem curta, que publiquei em minhas redes sociais. A gratidão começa quando paramos de mendigar amor de quem nunca soube oferecê-lo. Não citei nomes. Não precisei. Em menos de uma hora, a postagem estava cheia de curtidas e comentários de amigos que sabiam parte da minha história. Alguns escreveram o orgulho de você, outros finalmente falou o que precisava. Pela primeira vez, senti que minha voz tinha eco. Mas, como era de se esperar, minha mãe me ligou furiosa. Gabriela. Apague esse absurdo agora. As pessoas vão achar que estou falando de você. Não estou dizendo nomes, mãe. Só estou dizendo verdades. Você sempre foi ingrata. Se não fosse por nós, você nem teria estudo. Ah, não, mãe. Eu tive estudo porque eu estudei. Porque eu trabalhei, porque me virei. Vocês só estavam ocupados demais elogiando a Larissa para perceber isso. Ela chorou, como sempre fazia quando se via sem argumentos. Você está me magoando. E vocês me magoaram por 28 anos, mãe. A diferença é que agora eu não vou mais fingir que tá tudo bem. Desliguei. E, pela primeira vez, não senti culpa. Nos dias seguintes, o silêncio dominou o grupo da família, até que Larissa, como sempre, precisou do último ato dramático. Postou uma sequência de stories no Instagram, chorando, dizendo que algumas pessoas da família estavam distantes e frias, que a inveja destruía lares. Tudo acompanhado de fotos dela abraçada aos meus pais. De novo, mensagens de apoio, de pena, de falsos amigos. Mas, para minha surpresa, uma mensagem chegou em particular, da minha tia Helena, irmã da minha mãe, com quem eu quase não tinha contato. Gabi, eu vi tudo isso e quero te dizer que você não está louca. Eles sempre foram assim. Desde pequenas, sua mãe comparava tudo. Eu sei o que você viveu. E você tem razão em se afastar. Aquilo me desmontou. Chorei em silêncio. Era como se alguém finalmente tivesse validado a minha dor. Na sexta, recebi uma mensagem inesperada, era da minha avó Cecília. Filha, sua mãe esteve aqui hoje. Disse que você está destruindo a família. Eu mandei ela embora. Liguei imediatamente. Vó, a senhora brigou com ela por minha causa? Não, Gabriela. Eu só disse que não se destrói uma família que nunca existiu de verdade. Só existia uma encenação, e você se cansou de atuar. Fiquei em silêncio, com lágrimas nos olhos. A voz da minha avó era firme, mas amorosa. Você fez o certo, minha neta. E eu tô aqui para te lembrar que não é egoísmo querer paz. No domingo, decidi voltar à casa da praia. Levei comigo um caderno e um vinho. Passei o dia inteiro olhando o mar, escrevendo tudo o que eu sentia. Não para postar, não para justificar, mas para entender. Percebi que durante toda a minha vida, busquei aprovação onde nunca havia espaço para mim. E agora, pela primeira vez, eu tinha algo que ninguém podia tirar: liberdade emocional. Antes de dormir, olhei pro teto e prometi a mim mesma: nunca mais vou deixar que a dor me defina. Mas no dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Um e-mail, vindo de um endereço conhecido, o do meu pai. O assunto dizia apenas: última tentativa. Respirei fundo antes de abrir. O conteúdo era curto, mas frio como sempre. Você pode continuar fingindo que é independente, mas família é família. Se quiser manter qualquer laço, vai precisar mostrar arrependimento. Caso contrário, não conte mais conosco para nada. Sorri de canto. Eles nunca entenderiam que era justamente isso que eu queria: não precisar mais contar com eles para nada. E, pela primeira vez, não chorei. Eu apenas respirei, livre, inteira, e finalmente em paz com o preço da minha independência. Depois do e-mail do meu pai, o silêncio voltou a reinar. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. E, sinceramente, era um alívio. Os dias começaram a fluir com mais leveza. Eu acordava sem aquele peso no peito, sem precisar medir palavras ou fingir que estava tudo bem.
Voltei à rotina do trabalho, mergulhada em novos projetos. O sucesso da última campanha me rendera prestígio na empresa e uma promoção estava próxima. Me sentia focada, estável, e pela primeira vez em anos, feliz de verdade. Nos fins de semana, eu dirigia até a praia, ligava o som, abria as janelas e deixava o vento do mar invadir a casa. Aquele som de ondas quebrando me lembrava de quem eu me tornará, uma mulher que sobreviveu a ser ignorada e, mesmo assim, aprendeu a brilhar sozinha. Mas a tranquilidade durou pouco. Numa sexta-feira de manhã, enquanto revisava relatórios, o telefone tocou. Era Larissa. Hesitei antes de atender. O que você quer? Perguntei, sem rodeios. Gabi, precisamos conversar. É importante. Larissa, não existe mais nada para conversar. Por favor, me escuta. É sobre o papai. Meu coração gelou. Por um instante, esqueci de tudo. O que aconteceu? Perguntei, já imaginando o pior. Ele passou mal ontem. Pressão alta, estresse, o médico mandou ele descansar. A mamãe tá arrasada. Fechei os olhos. Parte de mim se preocupava, mas outra parte sabia exatamente o que aquilo significava, mais uma tentativa de manipulação emocional. Espero que ele fique bem, respondi, firme. Mas não vou até aí. Gabi, como você pode ser tão fria? Ele é seu pai. E onde ele estava quando eu precisava dele? Quando vocês riram de mim, quando esqueceram meus aniversários, quando invadiram minha casa? Minha voz falhou, mas continuei. Eu sinto muito pelo que vocês estão passando, mas cada escolha tem um preço. Desliguei. Chorei por alguns minutos, não de culpa, mas de cansaço. Era difícil manter-se firme quando a família usava até a saúde como instrumento de culpa. Naquela noite, minha avó me ligou. Sua mãe me procurou hoje. Disse que o seu pai está doente e que você o está abandonando. Vó, eu não quero mais cair nisso. Eu sei, minha filha. Mas também sei que seu coração é bom. Só não confunda compaixão com submissão. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. No sábado, decidi ir até a casa deles. Não por culpa, mas por encerramento. Queria olhar nos olhos deles e colocar um ponto final. Quando cheguei, o clima era estranho. Meu pai estava sentado na sala, aparentemente bem, lendo o jornal. Nenhum sinal de alguém gravemente doente. Minha mãe fingiu surpresa. Filha. Que bom que veio. Disse, forçando um abraço. Larissa apareceu logo atrás, segurando uma bandeja de café. Tudo parecia cuidadosamente ensaiado. Sentei no sofá, cruzando os braços. Então? O que é tão urgente? Meu pai abaixou o jornal devagar. Gabriela, eu errei, disse, com voz grave. Talvez eu tenha sido duro demais. Mas sua mãe e eu achamos que já passou da hora de você deixar esse orgulho de lado. Orgulho? Sim, continuou ele. Larissa está passando por dificuldades financeiras. O marido perdeu o emprego. E, bem, a casa da praia ainda está parada a maior parte do tempo. Seria sensato permitir que eles ficassem lá por um tempo. Respirei fundo. Lá estava o verdadeiro motivo da encenação. Então é isso, respondi, encarando cada um deles. Essa era a doença do papai. Larissa cruzou os braços. Você tá exagerando. A gente só quer um teto. Larissa, você sempre teve tudo. Até o que era meu. Não vai ser diferente dessa vez, é? Não acredito que você vai negar ajuda para a própria irmã. Eu tô negando abuso. E isso é diferente. Minha mãe levantou a voz. Gabriela, você está se tornando uma pessoa amargurada. Essa casa devia ser um lar para todos. Mãe, aquela casa foi construída com o que restou de mim depois de anos sendo invisível. Não vai virar cenário de mais uma farsa de família feliz. Meu pai se levantou, irritado.
Se sair por essa porta, não volte mais. Olhei para ele, sentindo um estranho senso de paz. Pai, vocês disseram isso minha vida inteira. E sabe o que descobri? Que não voltar é exatamente o que me salvou. Saí sem olhar para trás. No caminho de volta, o telefone tocou de novo. Era minha avó. E então, minha filha. Eu fui. E descobri que o que eles chamam de família é só um teatro mal ensaiado. Ela riu baixinho, como quem entende o que a dor ensina. O importante é que você aprendeu a sair do palco. No domingo, voltei para casa da praia. O céu estava limpo, e o mar calmo. Abri todas as janelas e deixei o vento entrar. Peguei uma caneta e escrevi num papel: paz é quando o silêncio não dói. Coloquei num porta-retrato e deixei sobre a mesa da sala. Era meu lembrete diário. Mas, no meio da paz, ainda havia algo que eu não sabia: o quanto aquela distância abalaria as aparências da minha família. E o que estava prestes a acontecer, nas semanas seguintes, mostraria que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo quando a gente tenta escondê-la por anos. As semanas seguintes passaram num ritmo estranho, calmo por fora, mas intenso por dentro. Eu continuava indo à praia todo fim de semana, cuidando da casa, ajustando detalhes que ainda faltavam, como se cada planta, cada quadro, fosse uma forma de curar as partes de mim que a família destruiu. Certo dia, recebi uma ligação inesperada da minha tia Helena, a mesma que havia me mandado mensagem meses antes. Gabi, você precisa saber de uma coisa, ela disse, séria. Teus pais e a Larissa andam comentando com conhecidos que você virou as costas para a família depois de ficar rica. Isso não me surpreende. Respondi, suspirando. Eu sei, mas dessa vez foi diferente. Alguém gravou uma conversa deles num evento de caridade. Estavam rindo, dizendo que a filha ingrata só conseguiu a casa porque deve ter se envolvido com algum chefe. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não era mais raiva, era vergonha por eles. Obrigada por me avisar, tia. Não deixe isso te abalar, minha querida. As pessoas enxergam o que querem, e quem te conhece de verdade sabe quem você é. Desliguei e sentei na varanda, olhando o mar. Eles tinham ultrapassado mais uma fronteira. Não bastava me ignorar, agora precisavam me difamar. Mas, pela primeira vez, em vez de chorar, eu apenas respirei fundo. Eles podiam falar o que quisessem, nada disso mudaria quem eu havia me tornado. 2 dias depois, enquanto trabalhava, recebi uma notificação: minha mãe tinha me marcado em uma postagem. O coração disparou. Abri o link. Era uma foto antiga, da nossa família reunida num Natal qualquer. A legenda dizia: família é laço eterno, mesmo quando alguns esquecem de amar. Nos comentários, dezenas de mensagens piedosas, pessoas dizendo vai dar tudo certo, ore por ela. Respirei fundo. Aquilo não era saudade, era manipulação pública. Dessa vez, não deixei passar. Escrevi um comentário curto, simples, direto: o amor não se prova com fotos antigas, mas com presença quando importa. Apaguei o aplicativo e voltei a trabalhar. Não queria mais dar palco ao drama deles. No fim do dia, minha avó me ligou rindo. Eu vi seu comentário, minha filha. Foi certeiro. Disse ela. Sua mãe ficou furiosa, mas é bom aprender que até a paciência tem limite. Rimos juntas. Conversamos por horas. Ela me contou que andava se sentindo mais forte desde que cortou o contato com os pais. Eles tentaram me colocar contra você, mas não conseguiram. Contou. E agora estão isolados, brigando entre si. A notícia me surpreendeu, mas não me alegrou. Eu não queria vingança. Só queria paz. Alguns dias depois, fui novamente à praia. O sol estava se pondo, e a luz dourada deixava o mar com tons alaranjados. Peguei meu caderno e comecei a escrever uma carta, não para eles, mas para mim mesma. Durante anos, eu achei que precisava ser amada para existir. Esperei olhares, palavras, reconhecimento. Hoje percebo que o que eu realmente precisava era de mim mesma. Eu não sou o que fizeram comigo.
Sou o que escolhi me tornar depois que me deixaram sozinha. Dobrei o papel e guardei dentro do livro que ficava na mesa da sala. Era minha despedida simbólica do passado. Na manhã seguinte, ouvi batidas na porta. Quando abri, encontrei minha avó, sorrindo, com uma cesta de frutas na mão. Vim passar o fim de semana contigo, se ainda tiver um quarto para mim. A senhora tem a casa inteira, vó. Respondi, emocionada. Passamos o fim de semana cozinhando, rindo e caminhando na areia. Ela me contou histórias da juventude, de como também precisou se afastar da própria família para sobreviver. Às vezes, Gabriela, amar também é saber ir embora. Ela disse, olhando o horizonte. Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. À noite, abrimos uma garrafa de vinho e sentamos na varanda, ouvindo o som das ondas. Sabe, vó, falei, pensativa, eu achava que o silêncio era solidão. Mas agora percebo que ele pode ser liberdade. O silêncio, minha filha, respondeu ela, é o som da paz quando a dor finalmente vai embora. Sorri. E naquele momento, percebi que o ciclo estava encerrado. Não havia mais raiva, nem mágoa. Só uma gratidão serena por ter sobrevivido. Hoje, quando olho para trás, não vejo tragédia, vejo renascimento. A menina esquecida que chorava sozinha no quarto finalmente aprendeu que o amor próprio é o maior presente que alguém pode se dar. Minha família continua postando fotos, fingindo harmonia, cercada de aparências. Eu tenho a verdade, a paz e um lar que é só meu. E toda vez que o vento do mar sopra pelas janelas da casa, ele me lembra quem eu sou, a mulher que transformou a rejeição em liberdade. O passado deles ficou preso nas aparências. O meu futuro nasceu das cicatrizes, e é lindo do jeito que é. E você, se estivesse no lugar da Gabriela, teria coragem de fazer o mesmo? Depois de anos sendo esquecida e deixada de lado, ela finalmente aprendeu que amor não é sobre laços de sangue, e sim sobre respeito e paz. Às vezes, cortar um vínculo tóxico é o primeiro passo para começar uma nova vida, e foi exatamente isso que ela fez. Conta aqui nos comentários, você faria o mesmo que a Gabriela? Ou tentaria dar mais uma chance à família? Quero muito saber sua opinião e de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para eu passar nos comentários e deixar um coração especial para você. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like, isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas histórias, todas baseadas em emoções reais, cheias de reviravoltas e aprendizados. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que também precise ouvir que não é errado escolher a própria paz.